Olá, amiguinhos! Aqui você aprende lindas histórias da Bíblia de forma divertida. Vamos lá! Sadraque, Mesaque e Abed-nego na fornalha. Olá, pequenos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Pequenos Heróis da Bíblia. Hoje, vamos testemunhar a prova de fogo da fé, literalmente. É uma história incrível que se passa na Babilônia, onde a pressão para adorar o homem era insuportável. Mas a lealdade a Deus provou ser mais forte que as chamas. Vamos conhecer a coragem inabalável de 3 jovens que se recusaram a se curvar diante de um ídolo de ouro. Como a sua obediência os levou a uma fornalha aquecida 7 vezes mais do que o normal. E como Deus se manifestou no meio do fogo, provando que Ele é o único digno de toda a adoração. Esta história nos ensina que não importa a temperatura da prova, o Deus de Israel nunca abandona seus fiéis. Introdução: o herói e o conflito. A nossa história se passa na época do Império Babilônico, sob o governo do poderoso e orgulhoso rei Nabucodonosor. Sadraque, Mesaque e Abed-nego eram 3 amigos de Daniel, também judeus exilados, que haviam sido elevados a altos cargos de administração na província da Babilônia, devido à sua sabedoria e excelência. O rei Nabucodonosor, em um ato de grande soberba e vaidade política, decidiu construir uma estátua gigantesca, feita inteiramente de ouro. Na planície de Dura, um monumento tinha cerca de 30 metros de altura e era a representação máxima de seu poder e glória. Em seguida, o rei emitiu um decreto. Ele convocou todos os governadores, administradores, conselheiros e todos os oficiais do vasto império para uma cerimônia de dedicação da estátua. A ordem era clara e absoluta. No momento em que a música começasse a tocar menos, ao som de trombetes, harpas, liras e todos os tipos de instrumentos, todos deveriam se prostrar e adorar a imagem de ouro. O castigo para quem se recusasse a obedecer era imediato e terrível. Seria lançado na fornalha de fogo ardente. Toda a nação, exceto 3 jovens, se curvou. Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que haviam jurado fidelidade ao Deus de Israel, permaneceram de pé. Eles sabiam que a palavra de Deus proibia a adoração a ídolos. Eles estavam prontos para pagar o preço de sua convicção. A sua fidelidade chamou a atenção. E logo vieram os homens que os invejavam, prontos para acusá-los. O encontro tenso. A decisão inegociável alguns caldeus, invejosos da ascensão dos jovens judeus, correram ao rei Nabucodonosor com uma acusação fervorosa. Ó rei, há uns homens judeus, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, aos quais constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, que não fazem caso de ti. Eles não servem aos teus deuses, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. O rei ficou furioso. A desobediência não era apenas um crime religioso, mas uma afronta pessoal à sua autoridade suprema. Ele mandou trazer os 3 jovens e, em sua cólera, lhes deu uma segunda chance, na esperança de que o medo os fizesse ceder. Ele lhes perguntou, quase implorando, se a acusação era verdadeira, e reiterou a ameaça. Se não adorardes, sereis imediatamente lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Foi neste momento que Sadraque, Mesaque e Abed-nego proferiram uma das mais corajosas declarações de fé de toda a Bíblia. A resposta deles ao poder absoluto do império é um modelo de convicção. Ó Nabucodonosor, não precisamos te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é poderoso para nos livrar da fornalha de fogo ardente. E ele nos livrará da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Eles declararam sua fé no poder de Deus para livrá-los. Mas, crucialmente, eles afirmaram que a sua obediência não estava condicionada ao milagre. A sua fidelidade seria mantida, mesmo que Deus decidisse não intervir. A adoração deles era um ato de amor e convicção, e não uma barganha por proteção. Essa foi a decisão inegociável que selou seu destino. O milagre. O 4º homem no fogo. A resposta ousada dos jovens transformou a fúria do rei em pura raiva
assassina. Nabucodonosor ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal, até que as chamas saltassem para fora. O calor era tão intenso que os soldados mais fortes, que receberam a ordem de amarrar e lançar os 3 jovens na fornalha, foram mortos pelas labaredas assim que se aproximaram. Sadraque, Mesaque e Abednego, completamente amarrados, caíram no centro do fogo. O rei, então, se levantou espantado e perguntou aos seus conselheiros: "Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo?" Eles responderam: "Sim, ó rei." Mas o rei gritou: "Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando no meio do fogo, e nada há de estranho neles. E o aspecto do quarto é semelhante a filho dos deuses." O milagre não foi a fornalha se apagar, mas o fato de Deus ter entrado nela. O quarto homem era o anjo do Senhor, uma manifestação de Jesus Cristo, que entrou no meio da fornalha para proteger seus servos. O fogo, que devorou os soldados, respeitou os fiéis. O poder das chamas foi anulado pela presença divina. Nabucodonosor se aproximou da fornalha e clamou: "Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde." Os 3 jovens saíram ilesos. Os sátrapas, conselheiros e oficiais se reuniram para examiná-los. O fogo não tinha tido poder sobre seus corpos. Os seus cabelos não estavam chamuscados. As suas roupas não tinham cheiro de fumaça. A única coisa que o fogo consumiu foram as amarras que os prendiam. O rei, chocado e convertido, louvou ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego e emitiu um novo decreto: qualquer pessoa que falasse contra o Deus deles seria destruída. O ato de fidelidade dos jovens mudou a lei de todo o império. A lição e aplicação. O símbolo da salvação, pequenos heróis. A fornalha ardente é um símbolo eterno da perseguição e das provas que a fé enfrenta. Ela nos ensina: a presença vale mais que a ausência. Deus não nos prometeu nos tirar das provas, mas prometeu estar conosco nelas. O milagre não foi o livramento do fogo, mas o livramento no fogo. Se você está passando por uma prova difícil, por um momento de grande pressão, saiba que o quarto homem, Jesus, está com você. A presença dele é a nossa segurança, e ela tem o poder de anular os efeitos destrutivos do mal. O fogo consome as amarras. O fogo da prova não destruiu os jovens, mas queimou apenas as cordas que os prendiam. As dificuldades que enfrentamos, quando as atravessamos com fé, servem apenas para nos libertar de tudo que nos amarra: o medo, a dúvida, o comodismo e o pecado. Adoração incondicional. A frase 1, se não é a essência da verdadeira adoração. Ela significa que amamos a Deus e o obedecemos pelo que Ele é, e não pelo que Ele faz. A sua fé deve ser forte o suficiente para se manter de pé, mesmo que o milagre de livramento não aconteça como você espera. Portanto, pequenos heróis, não se curvem diante de nada, nem ninguém. Sejam fiéis a Deus, e Ele transformará a sua fornalha em um local de passeio e de manifestação da sua glória. Conclusão. Pequenos heróis, a lição desta fornalha é que vale a pena pagar o preço da fidelidade. Escolha sempre a palavra de Deus acima de qualquer pressão. Se você gostou dessa história poderosa de coragem e lealdade, por favor, curta este vídeo para que esta mensagem de fé chegue a mais corações. Compartilhe-o com seus amigos e, claro, inscreva-se no canal Pequenos Heróis da Bíblia. Ative o sininho para não perder as próximas aventuras e lembre-se, Jesus é o quarto homem que anda com você no fogo. Oração. Senhor Deus, obrigado por esta história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que nos ensina a não nos curvar. Perdoa-nos pelas vezes em que cedemos à pressão e tentamos negociar a nossa fé. Ajuda-nos a sermos fiéis a Ti com uma convicção inegociável, dizendo: e se não, mesmo assim, não adoraremos a outros deuses. Que o Teu Santo Espírito nos console e nos fortaleça nas nossas fornalhas, e que possamos ver o quarto homem andando ao nosso lado. Em nome de Jesus, amém.
Lembre-se, o fogo não pode tocar quem é guardado por Deus. Um grande abraço a todos e até a próxima, pequenos heróis da Bíblia. Gostou? Para não perder as próximas histórias, se inscreva no canal e ative o sininho.